turma, bem-vindos à nossa segunda aula. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o centro cirúrgico. A gente vai conhecer um pouco sobre a infraestrutura do centro cirúrgico e como é que os processos ocorrem em função dessa infraestrutura, tá? Então, vamos seguir para a nossa segunda aula. Então, só reforçando, as competências e habilidades que a gente vai construir no decorrer desta aula, vai ser justamente conhecer a estrutura física e os processos desenvolvidos em cada área do centro cirúrgico. Então, o que é o centro cirúrgico? O centro cirúrgico é um conjunto de elementos destinados à atividade cirúrgica, além da recuperação anestésica também. E pode ser considerado uma organização complexa devido às suas características e assistência especializada. Então, é constituído de um conjunto de áreas e instalações que permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto da equipe que o assiste. Então, como a gente conversou na nossa aula passada, o centro cirúrgico ele é um organismo vivo, digamos assim, dentro do hospital. É uma área extremamente complexa, porque envolve a interface com vários setores do hospital, certo? E a própria atuação da equipe do centro cirúrgico é uma atuação muito especializada. Então, o ambiente do centro cirúrgico ele tem que estar adequado para que ocorra uma atuação, um procedimento cirúrgico seguro, tanto para o paciente quanto para a equipe que está executando. Então, o que compreende essa unidade de centro cirúrgico? Uma unidade que é composta pelo centro cirúrgico propriamente dito, a sala de recuperação pós-anestésica, o centro de material e esterilização. Então, a gente vai ver cada uma dessas áreas e quais são os processos desenvolvidos em cada uma delas. Então, a gente tem o centro de cirurgia propriamente dito, a SRPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica, e a CME. Então, a unidade de centro cirúrgico é um conjunto desses elementos que levam à atividade cirúrgica, à recuperação anestésica e ao pós-operatório imediato, ou seja, o pós-operatório é o momento em que se termina a cirurgia, imediatamente, ou seja, no período seguinte ao pós-operatório. E é uma organização complexa, com características e assistência extremamente especializada. A gente já viu que houve uma evolução ao longo do tempo e que essa assistência tornou-se muito especializada e que ela é imprescindível para que ocorra tudo bem durante o processo cirúrgico. Então, como é que a literatura descreve a unidade de centro cirúrgico? É um local de acesso restrito, com recursos humanos, materiais e equipamentos adequados para proporcionar a realização do ato anestésico cirúrgico, com segurança ao paciente e à equipe multidisciplinar. Então, vamos primeiro conversar em relação ao acesso restrito. Então, acesso restrito o termo já está descrevendo, Não pode entrar todo mundo, nem todo tipo de pessoa, nem todo tipo de profissional na unidade de centro cirúrgico. Então, uma unidade que é restrita à circulação apenas dos trabalhadores que trabalham no centro e do paciente, que vai fazer o procedimento cirúrgico naquele momento. Então, ele vai ter recursos humanos especializados. Então, não é todo o perfil de profissional que trabalha em centro cirúrgico. Exige uma formação, específica, não no sentido de ter cursos específicos. Também, se o profissional tiver esse interesse, sim, mas não é uma prerrogativa, tá? Não é obrigatório ter.
O que é obrigatório ter é que o profissional tenha perícia, ou seja, que ele saiba fazer, né, saiba operar dentro daquele setor. É um setor onde existem materiais e equipamentos também específicos, né? Então, os materiais que existem no centro cirúrgico, muito provavelmente só existem no centro cirúrgico, não são disponíveis em outros setores do hospital, como os instrumentais, um foco cirúrgico, que são muito específicos da atuação dentro da sala de cirurgia, né? E esses equipamentos, esse conjunto de elementos que a gente conversou, ele é imprescindível ter tudo funcionando perfeitamente para que o ato cirúrgico e anestésico ele ocorra com segurança, tanto para o paciente como para o profissional. Por quê? Eu preciso ter um equipamento adequado para eu conseguir desenvolver aquele procedimento. Eu preciso ter um material adequado para eu desenvolver aquele procedimento. Então, a gente ouve muito falar na prática, né, que a enfermagem é a arte do improviso, porque como a gente é criativo e diante das faltas de equipamentos e de materiais dentro do serviço, principalmente do serviço público, a enfermagem acaba se rearranjando e dando um jeitinho para fazer tudo funcionar da melhor forma. Mas a gente tem que entender que o nosso papel é prestar assistência, prestar o atendimento com qualidade e com perícia técnica científica, ou seja, eu tenho que ter a segurança de que aquele ato, aquele procedimento que eu estou fazendo não vai prejudicar o paciente, né? Não vai trazer nenhum dano, seja ele transitório ou permanente para o paciente. E a gente só consegue isso com duas coisas: estudo, né? A gente precisa ter esse entendimento técnico-científico, como também ter acesso aos equipamentos e materiais adequados. Então, se a gente sabe como fazer, né? Tem estudo para saber como fazer e tem o material adequado, a gente tem uma grande possibilidade de um sucesso no procedimento, nessa assistência que a gente vai prestar ao paciente, assim como também a nossa segurança. Então, eu tenho a luva do tamanho adequado, eu tenho a sonda do tamanho adequado, eu tenho meios que fazem com que eu trabalhe de uma forma segura, que eu preste uma assistência segura ao meu paciente. Então, em suma, é uma unidade hospitalar onde são executados procedimentos anestésicos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, né? A gente vai ver mais na frente essa questão do procedimento cirúrgico, né? Da finalidade que ele vai ter. Ele pode ter uma finalidade diagnóstica, onde a gente vai estar abrindo o paciente para visualizar, né, qual acometimento que ele tem em determinado órgão, né? Como a gente tem um procedimento bastante conhecido, que é a laparotomia exploradora, onde é feita uma incisão a nível de abdômen para explorar quais são os órgãos que têm algum tipo de acometimento, de hemorragia, de tumoração, o que é que está acontecendo. Então, é um procedimento cirúrgico, mas que tem uma finalidade apenas diagnóstica. Então, o médico ele vai abrir, né, vai fazer a incisão, vai observar o que tem lá dentro e vai suturar, vai fechar novamente aquela incisão, certo? E também tem a finalidade terapêutica. Essa finalidade terapêutica é o quê? A finalidade de tratamento. Então, eu tenho uma apendicite, eu vou fazer uma cirurgia, que é uma apendicectomia, para retirada daquele apêndice e, consequentemente, restaurar a minha saúde. Então, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico para restabelecer a minha saúde, ou seja, para me tratar de um problema de saúde. Então, ela vai ter aí a finalidade terapêutica. E também ela pode ter, né, a cirurgia pode ter o caráter eletivo ou emergencial.
Então, o caráter eletivo é quando a gente faz um agendamento, né? Existe a possibilidade de se esperar o melhor momento para fazer aquele procedimento cirúrgico. E quando ela é emergencial é quando não dá para esperar, né? Se a gente postergar a execução desse procedimento, pode levar à morte daquele paciente. Então, eletivo é quando a gente pode agendar, pode esperar um pouco, e emergencial é quando o procedimento tem que ser feito logo, porque senão pode ocorrer a morte ou algum prejuízo à saúde daquele paciente, certo? Então, o centro cirúrgico é considerado como cenário de alto risco, onde os processos de trabalho constituem-se de práticas complexas, interdisciplinares, com forte dependência da atuação individual e da equipe em condições ambientais dominadas por pressão e por estresse. Então, é um ambiente muito característico e muito importante de todo o contexto hospitalar. Porque no centro cirúrgico a gente trabalha num cenário de alto risco. Eu tenho um paciente que está sob risco, né? Ele vai passar por um procedimento cirúrgico, seja ele eletivo ou emergencial, mas que ele está sob um risco iminente, né? O paciente pode entrar para fazer a cirurgia, ele pode não retornar, né, daquela cirurgia, ele pode falecer. Então, existe um risco e existe uma pressão e um estresse muito grande sobre a equipe. Por quê? Quer que tudo aconteça da melhor forma, né? Existe uma responsabilização da equipe para que o procedimento ocorra bem. Então, é um ambiente de muito estresse, de muita pressão, mas que ele é contornado com a prática interdisciplinar. Então, eu tenho uma equipe com múltiplos saberes, né? Eu tenho um médico, cirurgião, um circulante, um instrumentador, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, o anestesista. Então, existe toda uma equipe que vai trabalhar ali para a gente conseguir o bem comum, né? Que é o procedimento cirúrgico ser realizado com sucesso. Então, esse ambiente onde existe uma equipe com múltiplos saberes, com múltiplas habilidades, também favorece uma segurança para o profissional que está trabalhando no centro cirúrgico. Então, ele consegue perceber que ele não está sozinho e que ele depende da atuação conjunta para que tudo dê certo. E isso gera um ambiente também com uma harmonia bem interessante. Então, apesar de ser um ambiente de estresse, um ambiente de pressão, também é um ambiente onde existe uma comunhão entre os profissionais de um trabalho interdisciplinar muito importante para que se consiga o sucesso no procedimento cirúrgico e no tratamento do paciente. Então, em relação à área física, né, do centro cirúrgico, ele é localizado normalmente em uma área de fácil acesso a todas as clínicas do hospital, a todos os demais setores do hospital. Por quê? O paciente ele pode estar com uma estadia por um outro motivo, né, no hospital, e ele evoluir para uma necessidade cirúrgica. Então, ele tem que ter um acesso rápido e fácil ao centro cirúrgico. Então, existe uma localização estratégica do centro, assim como a proximidade de outros setores também importantes do hospital, como a UTI. Então, após a recuperação anestésica do paciente, ele pode precisar de um tratamento intensivo. Então, ele vai ser encaminhado para a UTI. Então, essa localização também tem que propiciar esse acesso rápido a outros setores também de importância do hospital. E o bloco cirúrgico, em si, ele é dividido em 4 áreas que são extremamente importantes e com processos muito particulares. A primeira área é a sala de operação propriamente dita, né? O local onde ocorre a cirurgia.
Depois a gente vai ter a sala de recuperação pós-anestésica, que é onde o paciente ele vai se recuperar completamente da anestesia após a realização do procedimento cirúrgico. Eu tenho a seção de material ou arsenal, que é onde é armazenado todo o material cirúrgico que vai ser utilizado no setor. Então, é onde é guardado todo o material de tecido, os lápis cirúrgicos, que são aqueles tecidos verdes, né, os instrumentais cirúrgicos, as bandejas, as bacias, tudo que é utilizado durante o procedimento cirúrgico fica armazenado no arsenal ou seção de material. E eu tenho a CME, né, que é um setor vital do hospital. A gente vai conversar muito sobre a CME, porque é na CME que é feito todo o processamento, que é feito toda a limpeza, todo o cuidado para que o material ele chegue para o procedimento cirúrgico estéril, ou seja, isento de bactérias, isento de micro-organismos. Então, a CME está atrelada diretamente ao centro cirúrgico para quê? Para preparar todo o material que vai ser utilizado na cirurgia, e esse material tem que oferecer, mais uma vez, segurança para o paciente. Ou seja, eu vou colocar um material que está isento de micro-organismos, então eu não vou provocar nenhum dano, nenhum tipo de infecção ao meu paciente por conta de um material contaminado. Então, a CME é quem faz esse cuidado, é quem prepara esse material com a finalidade cirúrgica, ok? Então, vamos seguir para conhecer cada uma dessas salas. Então, ó, a gente tem primeiro a sala de operação. Então, nessa sala de operação, a gente tem toda a infraestrutura necessária para a realização do procedimento cirúrgico. Então, eu tenho a maca cirúrgica, eu tenho os focos fixos de luz, certo? Eu tenho aqui um aspirador, eu tenho um monitor cardíaco, eu tenho um bisturi elétrico, eu tenho um carrinho de anestesia, certo? Suporte de soro, suporte de anestésico. Eu tenho uma série de equipamentos, né, uma estrutura diferente que vai propiciar que aquele procedimento cirúrgico ele seja feito com segurança. Então, essa é a estrutura básica de sala de operação. Dependendo da especialidade, né, da operação ou da cirurgia, essa sala ela pode sofrer algumas variações, né? Ela pode estar utilizando um robô, como a gente viu. A gente pode também estar utilizando alguns equipamentos específicos para neurocirurgia, por exemplo, tá? Então, ela pode surgir com algumas diferenças em decorrência dessas especialidades. Mas, de forma geral, vocês vão ver esse padrão de sala na maioria das instituições, sejam públicas ou privadas, hospitais públicos ou privados, esse padrão de sala é o mais comum de acontecer, tá? E quais são os equipamentos que a gente consegue visualizar na sala de operação ou na sala de cirurgia? A gente tem aqueles equipamentos que são fixos e temos aqueles equipamentos que são móveis. Os fixos, como o nome já está dizendo, eles não podem ser retirados da sala, eles estão atrelados à estrutura da sala cirúrgica. Como, por exemplo, os interruptores e tomadas elétricas, né, tanto 110 quanto 220 watts, porque depende muito o tipo de equipamento, né, que vai ser instalado na sala. O oxigênio e o vácuo centralizado, então a gente tem aquela régua de gases, onde também é fixo, né, fica atrelado à estrutura do centro cirúrgico. O foco central, que é aquele foco fixo ao teto, né, aquela lâmpada grande fixa ao teto que promove a observação melhor por parte do cirurgião, ele consegue visualizar o campo cirúrgico, né, o corpo do paciente melhor, sem grande esforço. E o
o sistema de ventilação, né, por ar-condicionado. Então, existe uma norma brasileira, né, de ventilação artificial para o centro cirúrgico, onde a temperatura ela é posta de uma forma controlada, né, normalmente é uma temperatura baixa, para evitar a proliferação de micro-organismos no ambiente. Então, além desses equipamentos fixos, a gente tem os móveis, que eles podem ser acrescidos, deslocados, né, da sala de cirurgia. Dependendo do porte de cirurgia, a gente pode utilizar mais de um vidro de aspiração, por exemplo, mais de um aspirador, então mais de uma mesa. Então, depende muito do tipo de cirurgia, do porte que aquela cirurgia vai ter. Então, a gente pode utilizar a mesa cirúrgica com perneiras, suporte de ombro, estofado de espuma, certo? As mesas auxiliares, como a mesa de maio, que são as mesas que são colocadas lateralmente à maca cirúrgica ou à mesa cirúrgica. Mesa para instrumental cirúrgico com rodas, né, porque todo o material, todo o instrumental cirúrgico vai ser disposto nessa mesa, né, e ela vai passar por uma circulação, ela pode movimentar dentro da sala, dependendo da movimentação do cirurgião. Mesa fixa para lápis ou suporte para roupas estéreis, suporte de soro e alças, tala de suporte para o braço, né? Então, para apoiar o braço do paciente quando ele realizar o procedimento, banco giratório, balde de lixo com suporte de rodinhas, porque ele também pode se movimentar na sala de acordo com o posicionamento da equipe, suporte de hamper, né, para utilizar o descarte do material de tecido utilizado na cirurgia, o foco auxiliar, né, às vezes é requisitado por alguns cirurgiões a utilização desse foco de luz auxiliar, certo? Que ele é móvel, para ser uma fonte de luz a mais do que o foco que é central, né, que é fixo ao teto. Escadinha com 2 degraus, o estrado que é colocado ao piso para dar maior elevação ao cirurgião e à equipe, o aparelho de anestesia, os monitores, o aspirador portátil, o eletrotermo cautério ou bisturi eletrônico, né, ele tem esse outro nome também, e a extensão, seja extensão de tomadas ou extensão de gases, tá? Então, com relação à iluminação e à ventilação da sala cirúrgica, existem normas, né, específicas, como eu já coloquei. Então, o foco cirúrgico, né, que é o foco de iluminação do cirurgião, ele vai ter que promover a eliminação de sombras e de reflexos, certo? Porque uma sombra ou um reflexo do cirurgião pode provocar a dificuldade na visibilidade daquele membro, daquela área que está sendo exposta pelo procedimento cirúrgico, certo? Aquele órgão. Então, a gente precisa ter um foco de luz amplo que elimine a possibilidade de sombras e de reflexos. Também elimine o excesso de calor no campo operatório. Imagine que o cirurgião a equipe de enfermagem toda, né, está ali exposta a um foco de luz amplo, né, grande. Imagine se essa luz esquentasse, como seria desconfortável para a equipe que está ali embaixo e até para o próprio paciente estar exposto a esse tipo de iluminação. Então, o foco ele tem que permitir uma luz fria, né? Ele consiga ter um campo de iluminação vasto, mas ao mesmo tempo não provoque um calor agregado, que seja desconfortável para a equipe que está trabalhando no procedimento cirúrgico e para o paciente. Né? E também ele precisa ter proteção contra a ocasional interrupção devido à falta de energia. Já imaginou se durante o procedimento cirúrgico faltar energia e o foco consequentemente se apagar e toda a equipe perder a visibilidade? Então ele precisa ter dispositivos, né,
que permitam a continuidade da visibilidade em casos de falta de energia no local, certo? A gente também tem, de regra geral, né, para os setores cruciais, digamos assim, do hospital, como UTI, como centro cirúrgico, né, a presença de geradores, para que durante a falta de energia não aconteça nada, não aconteça nenhuma interrupção de energia nesses setores. E aí o procedimento cirúrgico ele pode continuar com segurança. Outra questão em relação à ventilação, né, a temperatura é recomendado que esteja entre 22 e 23 graus, por isso que o ambiente de centro cirúrgico é um ambiente frio, né, existe essa normativa para evitar a proliferação de micro-organismos, como a gente já conversou, certo? E a umidade ela deve permanecer entre 55% e 60%, também como forma de manter o conforto térmico para a equipe e para o paciente. Então, pessoal, até a próxima aula, né? Até agora a gente conseguiu visualizar toda a infraestrutura da sala de operação, né? Então, a gente conseguiu visualizar como funciona a sala de operação, quais são os equipamentos que estão disponíveis nessa área. E na próxima aula a gente vai partir para a sala de recuperação pós-anestésica e seguir para as demais áreas do centro cirúrgico. Então, a gente conseguiu ver até aqui a primeira área e uma das mais importantes, né, que é a sala de operação, e a gente vai seguir para conhecer essas novas áreas na próxima aula, tá ok? Obrigada, até a próxima!